Meus irmãos, eu quero fazer aqui a indicação de alguns livros, são 5 livros, então não vou gastar mais do que uns 3 minutos para falar dos 5 livros, né? Essa é uma coleção que tem mais ou menos uns 25 a 30 livros. Tá bom, obrigado. Tem mais ou menos uns 30 livros, é uma coleção da editora da editora Vida Nova, e ela é encabeçada pelo pastor Mark Dever, que é um pastor de Washington, nos Estados Unidos, de uma igreja batista, Capitol Hill, e ele também é o coordenador e desenvolvedor de um projeto chamado 9 Marcas. Esse projeto tem fornecido muito material para a igreja brasileira. Esse projeto 9 Marcas são as 9 marcas de uma igreja saudável. Então, é um projeto que trata especificamente para a vida da igreja. Então, se nós queremos, por exemplo, uma igreja saudável e precisamos de material, livros, para nos aprimorarmos nesse assunto, esse projeto do Mark Dever e essa coleção aqui tem 5 livros, mas, como eu disse, são mais ou menos uns 25 a 30 volumes. É bem volumoso. E aqui eu tenho o volume que trata sobre o discipulado, que é escrito pelo próprio Mark Dever. Então, vale ressaltar também que os livros são escritos por variados autores. O Mark Dever é um deles. E o livro do discipulado ele vai tratar de expor como a igreja deve fazer o discipulado. Então, são livros que ajudam a igreja a desenvolver essas marcas bíblicas e a trabalhar essas marcas bíblicas. Discipular não é somente uma palavra. Discipular, por trás dessa palavra, traz a ideia de como fazer discípulos. Esse é um volume muito bom. São livros curtos, mas são livros bem objetivos, bem práticos também. Esse volume trata sobre o Evangelho. Pode parecer alguma coisa para nós muito lógica e simplista, mas não é, meus irmãos. Se vocês conversarem com os seus irmãos e fizerem uma simples pergunta, diga-me o que é o Evangelho, vocês vão ver que a maioria dos crentes vão ter dificuldades em conceituar o Evangelho. Eles vão dizer mais ou menos assim, olha, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. E quem diz isso, na verdade, não sabe o que é. Tem uma vaga ideia, já ouviu falar o nome, o termo, mas na verdade não entendeu porque não consegue dizer o que é o Evangelho. E aqui nesse volume, que é escrito pelo Ray Ortlund, ele vai falar sobre o que é o Evangelho, conceituar o Evangelho e mostrar a importância disso para nós. Esse outro volume trata sobre a evangelização, o que é diferente do discipulado. O discipulado se faz com os crentes. O primeiro volume que eu mostrei, a evangelização é ensinar o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Ele tem uma ligação com o discipulado, porque discipular é evangelizar num sentido, mas aqui o sentido é ensinar o Evangelho às pessoas que não conhecem, falar de Cristo àqueles que ainda não ouviram o Evangelho da graça de Deus. E as pessoas também acabam não sabendo muito bem como fazer isso. Pastor, eu quero evangelizar, mas eu não sei evangelizar. Esse livro vai te dar excelentes dicas, lições sobre a evangelização. Esse é sobre missões, que em outras palavras também é sobre evangelização, só que uma evangelização num outro nível, num outro caráter. Esse livro trata, por exemplo, de uma evangelização num caráter mais local ou nacional. E aqui nós vamos falar sobre a evangelização para outras fronteiras, como enviar missionários para fora, como fazer missões e até como fazer missões internamente, na nossa própria casa, nossa própria cidade ou estado. É um livro que vale muito a pena porque desenvolve também conceitos importantes sobre missões. E este volume é sobre a pregação expositiva, que para muitos dos pastores e teólogos é a verdadeira pregação bíblica, expor o ensino, o texto da Escritura Sagrada. Esse volume, gente, em especial escrito pelo David Helmer,
É um volume preciosíssimo, muito bom, e foi um dos livros que eu usei quando dei um treinamento sobre pregação expositiva para a liderança da igreja que eu pastoreio. Então, são livros que eu indico para vocês, eu indico toda a coleção, mas aqui na livraria eu acho que não tem todos os volumes, então esses aqui são que vocês vão encontrar, e os interessados aqui na igreja, por favor, procurem o responsável pela livraria para conseguir os volumes. Bem, vamos então ao nosso trabalho de hoje. Irmãos, bom, antes de começar, deixa eu dar só uma palavra, irmão, não comece a contar meu tempo agora não, eu não quero perder nem um segundo, viu? Mas eu quero parabenizar a igreja pela conferência, que está sendo uma bênção para nós, que estamos aqui expondo os textos da Escritura esses 2 dias, eu e o pastor Elivano, inclusive conversamos já hoje mesmo sobre a conferência, o período da manhã, que foi uma maravilha, uma bênção, tem sido edificante para nós. Espero que vocês também estejam sendo edificados com tudo aquilo que vocês estão ouvindo. Eu quero parabenizar a igreja ali pela a sala de exposição que vocês fizeram, né, com aqueles murais que estão lindos, então, parabéns, aquilo encheu meu coração de alegria. Eu até falei aqui para um dos irmãs aqui da igreja, que eu já copiei a ideia. Eu quero a autorização de vocês, porque eu vou fazer uma galeria daquela lá na Igreja Batista Bom Samaritano em Teresina. E a fonte de inspiração é a Igreja Batista da Utinga. Então, parabéns, irmãos. É uma bênção essa igreja, é uma bênção ver o trabalho de vocês. Que Deus continue capacitando vocês, enchendo o coração de vocês de muita alegria no Espírito Santo, para continuar fazendo com muito amor o que vocês têm feito aqui. Então, eu fico muito feliz, muito agradecido a Deus por vocês. Irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, por favor, abram em 1 Timóteo, capítulo 5. Hoje, pela manhã, nós começamos a falar sobre o tema provisão financeira na igreja, a partir das palavras do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele fala sobre o levantamento de uma coleta para ajudar os santos da igreja de Jerusalém, que estavam passando por uma grande dificuldade financeira. E ali naquela exposição nós vimos de forma muito prática que a igreja, cada elemento, cada peça do corpo de Cristo que compõe a igreja, que forma uma igreja local, precisa estar envolvida, muito envolvida, nessa cooperação financeira para sustentar a obra do Senhor. Todos os membros, eu não estou falando aqui de exceções, todos os membros, todos aqueles que são cristãos, precisam cooperar com recursos financeiros para a igreja desempenhar o seu papel. A igreja é você é a igreja, mas você sozinho não é a igreja são todos os crentes. Quando todos cooperam, a igreja como instituição, a igreja como corpo de Cristo, ela é capaz de desempenhar o seu papel, evangelizar, suprir as necessidades dos santos e todas as necessidades que eu frisei na última palestra. Uma das importantes necessidades de uma igreja e de obrigações de uma igreja é suprir o ministro do Evangelho, os pastores da igreja. A igreja não deve se furtar de apoiar o seu pastor financeiramente, porque isso é bíblico também. Eu não quero ensinar para vocês nada que não seja tirado das Escrituras Sagradas. Eu não quero trazer palavras para vocês que eu não possa provar pelas Escrituras Sagradas.
Mas se eu provar pelas Escrituras Sagradas, vocês estão também sendo chamados e desafiados a ser fiéis em todas as coisas. Inclusive, a reconhecer pecados, se eles existirem, e a se colocar diante de Deus com o compromisso de mudar nestes quesitos. Eu quero começar essa palestra, depois que ler o texto, falando sobre um aspecto histórico muito importante. Mas antes vamos ler 1 Timóteo capítulo 5, vamos ler os versos 17 e 18, irmãos. O texto diz assim: Paulo escreve a Timóteo as seguintes palavras: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordeceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, Supremo, Criador dos céus e da terra, governador de tudo que existe, Senhor que tem domínio pleno e absoluto sobre todas as coisas. Pai, diante de Ti nós nos encontramos e suplicamos que o Teu Espírito nos conduza na pregação da Tua palavra nesta noite. Conduza a mim, ministro do Teu santo Evangelho, e a Tua igreja que está aqui, para que o Senhor dê ouvidos para ouvir e coração para amar a Tua palavra. Nosso Deus, ajuda-nos a olhar para os ministros que o Senhor tem chamado e vocacionado, compassivamente e biblicamente, cuidando deles, servindo-os, Senhor Deus, naquilo que cabe à igreja servi-los, e recebendo deles, Senhor Deus, todo o trabalho e o labor de suas vidas. Nós te suplicamos, Senhor Deus, pois tudo que nós queremos é ser uma igreja bíblica, Pai, fiel, disposta a viver conforme o Evangelho, submissa à instrução do Santo Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda e nos ensina. Amém. Irmãos, no ano de 1689, os batistas na Inglaterra convocaram uma assembleia geral de suas igrejas. Essa data ela é muito conhecida porque ela dá nome à nossa confissão de fé, a Confissão de Fé Batista de 1689. Esse, na verdade, não é o nome oficial da Confissão de Fé. Ela ganha esse nome com essa data por causa desta assembleia que aconteceu, pois, dentre muitas coisas discutidas, nesta assembleia, muitas igrejas batistas passaram a subscrever publicamente esta confissão de fé, essa confissão de fé histórica dos batistas e que está em vigor até hoje. Então, são 400 anos, aproximadamente, de confissão de fé que nós temos. E é uma confissão de fé que perdura não apenas na Inglaterra, mas em muitas partes do mundo, aonde os batistas estão ali fincados. Mas eu não quero falar sobre a confissão de fé. Eu quero falar sobre um assunto que foi discutido nesta assembleia, que reuniu mais de 100 igrejas. Não foi uma assembleia pequena, foi uma assembleia que reuniu delegados que contavam mais ou menos 2 delegados por igreja. Esses delegados, a maioria deles eram os ministros da igreja ou pessoas indicadas pelos ministros da igreja para representar a igreja nessa assembleia que aconteceu em Londres, no ano de 1689. A assembleia durou vários dias, mais ou menos 8 dias, e ela teve muitas discussões e deliberações ao longo desses 8 dias, desta semana de reuniões. E os batistas ali discutiram assuntos variados. Por exemplo,
eles estavam discutindo como agir a partir daquele momento, já que as igrejas estavam livres e desimpedidas da perseguição. Até um ano atrás dessa data, as igrejas eram proibidas. As igrejas viviam na clandestinidade porque eram proibidas por um decreto do rei da Inglaterra. E em 1688, esse decreto ele é então revogado e as igrejas passam a ter plena liberdade de culto, de expressão e poderiam então pregar livremente. E em 1689, logo ali, alguns meses depois que o decreto novo de liberdade foi concedido, um ato que foi concedido, os batistas imediatamente convocam suas igrejas para uma reunião. Veja, todos os anos anteriores a isso foram anos de grande perseguição, de maneira que os ministros do Evangelho, eles estavam completamente arruinados financeiramente. E quando eu falo arruinados, eu estou falando de ministros do Evangelho que passavam completamente necessidades. As necessidades mais básicas eles viviam. Os ministros, quando eram capturados naquela época, eles eram presos, irmãos. Se eles trabalhavam em alguma coisa ligada ao Estado, eles eram imediatamente demitidos. Suas propriedades eram tomadas. O Estado confiscava suas propriedades. Eles viviam em completa pobreza. Então, esse ato põe fim a essa perseguição e os batistas convocam essa assembleia para saber como vão fazer a partir daí. Um dos pontos tratados foi exatamente como suprir as necessidades dos ministros batistas que estavam padecendo porque não tinham como sobreviver. Algumas pessoas sobreviviam muito bem, apesar de serem crentes batistas, porque trabalhavam, tinham suas atividades. Os ministros, seu trabalho era ser ministro, era cuidar do rebanho e cuidar de uma maneira ainda mais difícil, porque viviam na clandestinidade, isoladamente. Como a perseguição era muito grande, as verbas da igreja foram muito reduzidas por conta da perseguição. E claro, isso respingava no sustento ministerial. Os batistas, então, lançam a pergunta: como vamos resolver isso? Eles decidem nessa assembleia criar um fundo financeiro para sustentar os ministros que padeciam de necessidade. Cada igreja da assembleia se compromete a ajudar os ministros necessitados. Uma lista deles iria então ser preparada e então as igrejas iriam juntar, como Paulo faz a coleta para ajudar os santos em Jerusalém. Os batistas prepararam as suas igrejas, cada uma conforme a sua posse, para ajudar esses ministros. E as igrejas então começaram a juntar. O texto em inglês fala sobre centavos de libras. Vocês imaginem, vamos pensar no nosso contexto, uma igreja que está tão pobre que ela diz o seguinte: olha, pastor, nós podemos doar para ajudar esse fundo para os ministros algo em torno de R$2 por mês ou a cada coleta. Isso era o tamanho da pobreza, mas também era o tamanho da vontade daqueles irmãos de cooperar na sua pobreza. E esse fundo que foi preparado nesta assembleia serviu para ajudar os ministros do Evangelho que estavam padecendo necessidade financeira. Não tinham salários. Mas não foi só isso. Nessa mesma assembleia, os batistas também observaram que muitos homens que eram vocacionados estavam sendo deixados de lado. As igrejas não os chamavam e não os ordenavam ao ministério da palavra, porque não podiam sustentá-los. Então, se precisamos de um pastor, e aquele homem tem os dons e talentos, e percebemos a sua vocação, mas não podemos sustentá-los, não vamos chamá-los. E os batistas perceberam que isto era um erro. Se Deus vocaciona e chama, estes homens precisam ser reconhecidos pela igreja e ordenados ao santo ofício. Então os batistas decidem ampliar esse fundo
para que estes homens que têm a vocação sejam enviados para estudar, para se preparar teologicamente. O texto é muito interessante, irmãos, e é uma lição para nós hoje, para que os seminaristas da nossa época se empenhem em estudar, porque o texto diz que eles precisavam estudar em escolas que oferecessem uma boa instrução teológica, inclusive no grego, no latim, no hebraico. Não era uma formaçãozinha qualquer que eles buscavam, mas uma formação primorosa na Escritura Sagrada, nas línguas originais, incluindo o latim, que não é uma língua bíblica, mas era uma língua teológica naquela altura. Muitos textos na época da Reforma foram escritos em latim, que era a língua da religião mais ou menos conhecida. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa introdução é que essa assembleia, dentre muitas outras coisas que eles trataram um aspecto financeiro, trataram de provisão para os ministros que estavam passando necessidades e para os ministros ou futuros ministros que precisavam ser preparados na palavra e precisavam de treinamento, e o treinamento não é de graça. Eles precisavam estudar num seminário, numa instituição. Prepararam, recolheram fundos, as igrejas contribuíram e esse dinheiro serviu para suprir essa necessidade. A Escritura nos diz, irmãos, que os ministros do Evangelho, aqueles homens vocacionados, separados pelo Espírito Santo, reconhecidos pela igreja, precisam se dedicar à obra a que foram chamados. E a igreja precisa tomar esses ministros em suas mãos e suprir todas as suas necessidades, porque eles se darão integralmente à obra da igreja. Por isso precisam ser integralmente supridos pela igreja. Nós vivemos numa época em que as pessoas acham que suprir bem o ministro é um exagero, não é uma coisa de crente, né? Onde já se viu um crente passar bem, onde já se viu um ministro ter um carro, ter uma casa boa. Irmãos, eu queria saber onde se viu um ministro passar mal na Bíblia, a não ser em casos de pura necessidade por conta da perseguição. Porque todo o ensino bíblico é para que o ministro passe bem, porque o ministro, ele é hospitaleiro. Ele precisa receber pessoas em sua casa. Eu estou sendo, junto com o pastor Elivano, o pastor Janisson, recebido na casa de um pastor. E ele está cuidando muito bem de nós, está nos dando tudo o que nós precisamos, sem nada, absolutamente nada nos faltar. Mas como ele poderia fazer isso se ele não tivesse condições financeiras para fazer isso? E um pastor não recebe só ministro, ele recebe todo mundo. Geralmente, as pessoas necessitadas de uma cidade, irmãos, elas vão à casa do pastor, vão procurar o líder do rebanho, nos ajude, estamos aqui carecendo, somos mendigos, vamos buscar o pastor. O pastor precisa ter condições financeiras para acolher, para ser hospitaleiro, para receber bem. Não é só para ele próprio e sua família, não é para questões de luxo, é uma questão bíblica, ponto. Não precisamos discutir com as Escrituras, apenas obedecer, nos curvar a elas e obedecer o ensino da Bíblia. No Antigo Testamento, nós encontramos o ensino bíblico acerca deste sustento pastoral, ou sacerdotal, para usar uma palavra veterotestamentária. Lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus separa uma família de Israel, a casa de Arão, né, os levitas no caso, e esta família é separada por Deus para o trabalho no sacerdócio. Esse trabalho envolve todo o trabalho ministerial e envolve inclusive todas as funções ligadas ao ministério, o que inclui músicos, etc. Todos tinham que ser levitas. Então, levita, irmão, não é um título, é uma família. Então, não tem levitas hoje. Os levitas eram uma tribo de Levi. E apenas as pessoas daquela tribo estavam
ocupadas com a função sacerdotal. A casa de Arão, especificamente. E então o Senhor diz àqueles homens, àquela casa, que o trabalho deles seria cuidar da obra do Senhor. E eles seriam sustentados pela obra do Senhor. Quando os sacrifícios eram levados pelo povo para a adoração, a ordem de Deus era: parte deste sacrifício deve ser usado para o sustento do sacerdote e da sua casa. Às vezes a gente pensa que isso era pouca coisa. Isso era muita coisa. Muita coisa. Não era coisa pequena. Você não conheceu um sacerdote pobre em Israel. Era muita coisa. A casa sacerdotal não é como a família nuclear do nosso tempo. Eu, minha esposa e meus 3 filhos. A casa sacerdotal, aliás, a casa tribal, era composta em média por 50 pessoas, 70 pessoas. E as ofertas eram para que aquele homem responsável por sua casa, ou sua tribo, seu clã, aquelas ofertas servissem para sustentá-los, todos eles. Então não era pouca coisa. E de todas as ofertas, com pouquíssimas exceções, o Senhor Deus ordenou que fosse passada a parte do sacerdote, ao qual ele fazia o que queria com ela. Era o salário dele. Era o que ele recebia. No Novo Testamento, essa obrigação do sustento pastoral também continua. Nós vamos encontrar a obrigação da igreja, veja, não mais sob a lei, como eu falei sobre o dízimo pela manhã, mas também agora, novamente, não mais sob uma obrigação de lei, mas sob a obrigação do princípio de que o pastor, o presbítero da igreja, precisa ser sustentado pela própria igreja. A igreja é aquele corpo que vai suprir todas as necessidades pastorais. Isso significa o pastor e sua casa, o pastor e sua esposa, o pastor e sua família, seus filhos, o pastor e toda a sua casa. Era assim que acontecia no Novo Testamento. Nós vamos encontrar muitas passagens na Bíblia que vão nos apontar para isso. Mas eu quero destacar hoje pela manhã essa palavra do apóstolo Paulo para Timóteo. E é importante frisar que Paulo escreve para um pastor que tinha uma das suas funções identificar pastores nas igrejas do Novo Testamento que foram fundadas e ao qual o apóstolo Paulo o enviava para visitar essas igrejas, identificar os líderes e ajudar aquela igreja a entender as suas obrigações e a sua função como igreja. Ele escreve para Timóteo. Essa carta de Paulo, e também a segunda carta e também a carta a Tito, são chamadas no Novo Testamento de as epístolas pastorais. Na verdade, são chamadas teologicamente as epístolas pastorais, porque são as epístolas dirigidas a pastores. Essas epístolas não são só para pastores, mas como elas tratam do assunto pastoral, elas ganharam essa nomenclatura, epístolas pastorais. O contexto dessas palavras que nós lemos nos versos 17 e 18 do capítulo 5 dessa carta de Paulo a Timóteo é um contexto de muitas instruções sobre o ministério pastoral. A carta inteira é um conjunto de instruções de Paulo sobre o ministério pastoral e muitas orientações e recomendações ao ministério pastoral são dadas pelo apóstolo Paulo. O capítulo anterior, o capítulo 4, ele termina com as orientações de Paulo sobre a diligência que os ministros do Evangelho precisavam ter em relação à pregação da palavra. Isso aqui é importante porque um dos aspectos vitais da função do ministro é a palavra de Deus, é pregar a palavra. O ministro da igreja é o mestre da igreja. E a palavra mestre traz a ideia de doutor. Mestre e doutor, nos tempos antigos, são a mesma coisa. Eles não faziam essa diferença que nós academicamente fazemos hoje.
nas universidades, por exemplo, um é o grau de mestre, outro é o grau de doutor. Doutor está acima do mestre. Mas naqueles dias antigos, o mestre e o doutor são a mesma coisa. É um título que qualifica a pessoa como um indivíduo preparado, notoriamente preparado para ensinar aquele conteúdo, aquela disciplina. E o apóstolo Paulo ensina em todas as suas epístolas, e não só Paulo, os outros autores neotestamentários também, sobre essa função primaz do ministro do Evangelho, de ser o homem da palavra, o homem responsável pelo ensino, pela capacitação da igreja no conhecimento bíblico. E Paulo, então, vai falar sobre isso para Timóteo, incluindo o cuidado que ele precisava ter e todos os ministros precisavam ter no combate às heresias e aos falsos mestres. Naqueles dias também, o apóstolo Paulo combatia o falso ensino que penetrava sorrateiramente a igreja. Por isso, a dedicação do apóstolo Paulo e as suas exortações para que os ministros, homens da palavra, pudessem cuidar, combater a mentira, o ensino falso e combater e expor publicamente os falsos mestres. Esses homens tinham uma vida, irmãos, muito pressionada. Veja, eles eram ministros de Deus, representantes de Deus. A palavra ministro nas Escrituras Sagradas, ela traz uma conotação que às vezes é pouco dita na igreja. Ministro significa, em outras palavras, porta-voz de Deus. Quando o ministro fala, é como se Deus falasse por boca dele. É o que Paulo diz aos Coríntios. Quando ele pregava, Deus pregava pela sua boca. Deus falava pela sua boca. E não é porque era Paulo, é pelo ofício de Paulo. Assim, Deus fala pelos seus ministros. Portanto, estes homens estavam incumbidos de grande responsabilidade, um peso muito grande, cuidar do rebanho precioso de Cristo e falar a palavra do grande Deus, combater todos os ataques contra a igreja e contra a verdade de Deus. Ele precisava expor os falsos mestres, fazê-los calar, diz Paulo. As instruções são essas: faça-os calar em relação aos falsos mestres. Os ministros estavam, então, dessa forma, muito pressionados, porque isso faz parte do seu chamado. E então, o capítulo 5, que é o capítulo que examinamos, Paulo mostra como ministro da igreja, e a igreja também deve tratar os idosos e as viúvas. Nós vamos encontrar isso logo no começo do capítulo 5. E as instruções da carta, ainda que sejam dirigidas aos ministros, na verdade, irmãos, elas também eram instruções para a própria igreja, visto que Timóteo, como um pastor, deveria ensinar à igreja todos esses procedimentos. A igreja também era treinada. Não adianta nada o ministro do evangelho saber todas estas coisas e a igreja não saber. A igreja precisa entender, por exemplo, a função do ministro em relação à palavra. O nosso pastor é responsável pelo ensino. Deus o colocou ali. Como você sabe disso? Porque aprendemos sobre isso. Então o ministro tem que saber isso, mas a igreja também. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve na perspectiva que Timóteo ensine. Ensine os pastores e os pastores ensinem a igreja. Assim, o ministro sabe que precisa ser bem remunerado, mas a igreja também precisa saber, precisa ser ensinada quanto a isso, para entender essa necessidade e obrigação de cuidar bem do seu pastor, do seu ministro. É somente na última parte do capítulo 5, irmãos, a partir do verso 17, que Paulo começa então a tratar dessa questão do sustento do ministro do Evangelho. Então ele traz muitas instruções, até chegar na última parte do capítulo 5 e dizer: tem mais uma instrução. Vocês precisam cuidar bem, honrar o ministro. Ele não esquece
dessa grande importância. Às vezes, as pessoas dizem assim, olha, o que vem por último é o mais importante. Eu não quero aqui dizer que isso seja o mais importante, mas eu quero dizer que isso também é muito importante. É muito importante. O primeiro ponto em destaque é o reconhecimento apostólico de que o ministro precisa ser suprido pela igreja em suas necessidades. Note bem, Paulo, apóstolo de Cristo, e aqui eu quero que vocês entendam que um apóstolo era um homem coberto de autoridade. Paulo ordena que os ministros sejam bem tratados na igreja, pela igreja, honrados pela igreja. O sustento do ministro no Novo Testamento segue o mesmo princípio do sustento sacerdotal no Antigo Testamento. Então, se um sacerdote na Antiga Aliança era cuidado muito bem, que dirá na Nova Aliança, irmãos? O pastor Elivando comentou algo muito interessante quando ele diz o seguinte, olha, se na Antiga Aliança as coisas eram, o dízimo, por exemplo, era 10%, como é que na Nova Aliança nós vamos regredir e dar menos? Na Nova Aliança, a ideia é que a igreja seja ainda mais generosa. Assim, o princípio de sustentar o ministro na Nova Aliança, no Novo Testamento, segue o padrão ou o princípio do sustento sacerdotal, da casa sacerdotal que era sustentada no Antigo Testamento. A questão é, por que Paulo escreveu sobre esse tema aqui nessa epístola, o sustento pastoral? Primeiro, ele precisa explicar a Timóteo que os ministros precisam ser honrados, reconhecidos pela igreja. Em segundo lugar, parte dessa honra que cabe aos ministros deve ser apresentada na forma de sustento, isto é, em dinheiro, suprindo as carências dele. Isso significa dizer que honra não é só sustentar o ministro. Isso é parte da honra do ministro. Isso é parte do dever da igreja. O ministro precisa ser honrado porque é ministro do Evangelho. E a honra significa sujeição, obediência, reconhecimento, amor, cuidado. E aqui o cuidado e o amor envolvem a questão financeira, o sustento financeiro. Em terceiro lugar, Paulo escreve sobre os ministros, escreve sobre esse tema do sustento, nos ensinando que aqueles que se afadigam na palavra devem ser ainda mais. Se todo ministro deve ser honrado, aqueles que se afadigam na palavra, no ensino, em transmitir o conhecimento de Deus, que se dedicam ao Evangelho, à palavra de Deus, devem ser ainda mais reconhecidos e ainda mais honrados pelo fato de se dedicarem totalmente ou exclusivamente à igreja. E em quarto lugar, essa instrução em relação à honra que é devida aos ministros precisa ser conhecida e precisa ser praticada pelas igrejas de Cristo. Então são mais ou menos 4 pontos que levaram Paulo a tratar desse tema aqui na igreja. Pelo menos 4 pontos, não significa que são apenas estes 4 pontos aqui, mas estes 4 pontos certamente são a causa, ou parte da causa pelo qual Paulo trata desse tema. Veja, ministros do Evangelho devem receber excelente remuneração desde que cumpram fielmente a sua vocação. Você não vai sustentar um pastor preguiçoso, um pastor que só lembra da igreja no final do mês e manda uma mensagem para a sua tesoureira e diz, olha, chegou o dia do salário, mande meu salário. Às vezes, antes mesmo do mês acabar, ele já começa a pedir, manda uma parte aí. Esse ministro que só pensa no seu salário, a Bíblia dá outro nome para ele, chama de mercenário. O ministro precisa do seu salário,
Mas o ministro ama a igreja. A sua vocação não é receber o seu salário. A sua vocação é cuidar do rebanho de Cristo. E ele cuida do rebanho de Cristo afadigando-se na instrução bíblica. Ele precisa trabalhar o texto, estudar o texto, se capacitar no texto, transmitir o texto. Ele faz isso não apenas do púlpito, ele faz isso do gabinete pastoral, ele faz isso nas visitas que faz ao rebanho, ele faz isso em diversas ocasiões na igreja e em diversas outras atividades com a igreja. Este homem que se afadiga na palavra é que Paulo está dizendo que deve ser honrado. Note que a observação, olhando para o texto, as expressões que Paulo usa são bastante interessantes. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, aí em 1 Timóteo capítulo 5, 17, note que Paulo usa algumas palavras que eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro, ele usa a expressão merecedores em relação aos ministros. Devem ser considerados merecedores. Veja essa palavra. E ele usa uma outra expressão também muito interessante. Merecedores de quê? De honorários, de dobrados honorários. De um salário dobrado, em outras palavras. Essas duas expressões, irmãos, já servem para nos ensinar que o cuidado com o ministro é um cuidado bíblico, apostólico e neotestamentário. Os ministros não são pessoas que devem ser olhadas pela igreja com caridade, com pena, com misericórdia, como se a igreja fosse dar algo a ele por pena dele. É o nosso pastor, olha, coitado, vamos ajudar. Não. Paulo diz que eles são merecedores. Isso é diferente de graça. A igreja pode achar que está sendo graciosa com o seu pastor quando paga o salário do seu pastor, mesmo um bom salário para o pastor, a igreja pode pensar assim, olha, nós estamos sendo graciosos com o pastor. Mas graça não é isso, irmãos. Graça não é salário. Paulo diz isso. Graça, por exemplo, é o que Cristo fez por nós. Morrendo na cruz do Calvário, sendo nós os piores pecadores e não merecedores de nada, nenhuma gota do sangue dele. E ele mesmo assim nos deu a sua vida. Isso é graça. Nós não merecíamos, mas Paulo diz que os ministros são merecedores. Portanto, salário é o nome certo. Quando a igreja sustenta o seu ministro, ela está dando aquilo que ele merece. Não é graça, não é favor, é salário. Às vezes o termo salário, ele é confundido com o termo secular. E a igreja, por uma pureza que às vezes é encabida, ela diz, não vamos usar o termo salário, vamos usar um outro termo aqui para não parecer coisa do mundo. Não, irmãos, é um trabalho. Não é um trabalho secular, claro, mas é um trabalho. E a remuneração é um salário. A probenda é um salário. Um nome diferente, mas é um salário também. E Paulo diz que os ministros são merecedores. Vocês devem os ministros, os seus ministros. Não é favor, igreja, é dívida mesmo. E veja mais, devem muito. O ofício exige altos talentos, talento aqui no sentido de moeda. Nem toda igreja, claro, pode dar um alto salário ao seu pastor. E eu também não quero de maneira nenhuma que vocês comecem a olhar para mim achando que eu sou um pastor neopentecostal como esses da televisão. Mas eu disse a vocês que eu só vou ensinar o que a Bíblia ensina. E a Bíblia diz que os ministros que se afadigam na palavra devem ser merecedores de dobrados honorários, dobrados pagamentos. Essas duas palavras já devem chamar bastante a nossa atenção. Paulo diz que esses ministros devem presidir bem. Notem bem a expressão que o apóstolo Paulo usa. Todos os ministros devem ser remunerados na igreja. Nem todos os ministros do Evangelho
vão se afadigar na palavra. Uma igreja que tem vários pastores e segue assim esse modelo de igreja do Novo Testamento, ela deve remunerar os seus pastores, claro. Mas às vezes alguns pastores, eles têm uma obrigação com a igreja que os deixa livre para ter uma ocupação secular e um trabalho secular. Eles não são pastores exclusivos da igreja, por isso eles não têm uma dedicação exclusiva na igreja. E algumas igrejas, então, reconhecendo isso, remuneram o seu pastor de tempo exclusivo, os que se afadigam na palavra, mas a instrução bíblica é que todos os ministros, de uma forma ou de outra, sejam honrados pela igreja. A honra inclui tanto o reconhecimento e a remuneração, tá? E aqueles que presidem bem devem ser remunerados também pela igreja. Mas Paulo usa uma palavra para ratificar especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. É comum termos igrejas com pastores bivocacionados, ou seja, pessoas que são pastores na igreja, mas que têm um trabalho secular, são professores, trabalham em empresas, então eles dividem o seu tempo com a igreja e com o seu trabalho secular, porque há uma carência, há uma necessidade disso. Mas há também pastores que são de tempo integral à igreja, cuja vida deles é inteiramente voltada para a igreja de Cristo, para cuidar do rebanho. Ele precisa conhecer a igreja, ele precisa ter essa empatia pastoral com toda a igreja, precisa visitar a igreja, precisa cuidar, amar, saber, conhecer, cheirar as ovelhas de Cristo. Precisa, então, nutrir essas ovelhas com a palavra, com o ensino. Esse homem é aquele, irmãos, que vai dormir pouco, porque ele vai se dedicar mais do que os demais à oração. Ele vai se dedicar mais do que os outros ao ensino, ao estudo das Escrituras, à preparação de suas mensagens, seus sermões, os estudos bíblicos, a evangelização, a capacitação de seus líderes, etc. É o homem da palavra, é o mestre da igreja. Sua vida é dedicada inteiramente a isso. Se ele não for suprido pela igreja, ele não vai ter como subsistir, nem ele e muito menos os seus. Por isso, Paulo diz, estes que se afadigam, são estes que nós costumamos chamar de pastores de tempo integral na igreja. E são estes que Paulo diz que são merecedores dos dobrados honorários, do salário dobrado. O salário dobrado é uma expressão que significa um bom salário. Não é um salário comum. Alguns comentaristas dizem que isto era mais ou menos equivalente ao dobro do salário comum daqueles dias. Então, se nós fôssemos, por exemplo, pensar na situação do nosso país, poderíamos fazer uma analogia dizendo o seguinte: o pastor deve receber 2 salários mínimos. Mas será que assim nós estaríamos honrando e dando ao nosso pastor suporte para ele e sua família? Nós não devemos pensar no salário pastoral baseado no salário, especialmente baseado no salário de um país. Nós precisamos pensar em como suprir suas necessidades e quanto ele vai precisar para isso, para suprir as suas necessidades. E aí nós vamos calcular quantos salários do nosso país, por exemplo, serão necessários para isso. Mas a Bíblia é muito clara, irmãos, em mostrar essa ideia de dobrado salário, dobrados honorários. Aqui não há como fugirmos dessa realidade, tentar mascarar o ensino bíblico ou tentar achar que os pastores são mercenários, só querem dinheiro. Não, irmãos. Este é um dos temas mais difíceis para os pastores tratar. E, na verdade, não são temas que devem ser tratados pelos pastores numa igreja que já é bem preparada. Este é um tema que cabe aos diáconos e à igreja. Pastores que preparam o rebanho,
eles vão chamar os seus diáconos, ensinar muito bem seus diáconos estas coisas, para que os diáconos tratem disso com a igreja. Os diáconos, então, serão os porta-vozes do ministro neste diálogo com a igreja em relação ao seu salário, ao seu sustento. É o diácono que deve dizer: não, nosso ministro não consegue subsistir bem com este salário que vocês estão propondo. É os diáconos que devem apresentar à igreja uma proposta de salário para o pastor. Porque o próprio pastor tratar disso é muito constrangedor. É justamente aí que algumas pessoas vão dizer: olha, esse pastor só pensa em dinheiro, olha aí, falando em dinheiro, falando do próprio salário. Olha, em igrejas que estão começando, isso é necessário, porque não há ninguém treinado e preparado para isso. Em igrejas que não há diáconos, isso é necessário, porque quem falará no lugar do pastor? Mas é constrangedor, irmãos. Eu já passei por ocasiões assim, treinando e na própria carne. É constrangedor. Mas é um peso sobre o ombro do ministro, ele precisa ensinar a igreja. Mesmo que isso custe o seu ministério. Mesmo que a igreja diga: vamos pôr esse pastor para fora porque ele só fala em dinheiro. Não importa, irmãos. Fomos chamados para ensinar as Escrituras à igreja. A igreja precisa aprender o que a Bíblia diz sobre este assunto também. E nós somos os homens do ensino. Nós nos afadigamos na palavra. Nós não trabalhamos em causa própria. Trabalhamos pela verdade do Evangelho. Ela precisa prevalecer. A igreja precisa curvar sua fronte diante do Evangelho e dizer: é verdade. É isso que a Bíblia diz. Precisamos cuidar bem do ministro, bem do nosso pastor. Se não fizermos isso, pecamos. A igreja que deixa o seu pastor passar necessidade, irmãos, ela peca terrivelmente contra Deus e contra o seu pastor. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele também fala dessa atenção, dessa maior atenção financeira em relação aos ministros, como eu disse, àqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Note, aspas, afadigar-se na palavra, ou aqueles que estudam por muito tempo a Escritura, buscando nela o entendimento da vontade de Deus. Isso pode parecer uma coisa que não acarrete muito ao pastor, mas isso acarreta muito, não só tempo, não só neurônios, não só desgaste espiritual. Irmãos, estudar as Escrituras é um trabalho desgastante espiritualmente, principalmente ao ministro. Quantas vezes os pastores precisam olhar para um texto e pensar no irmão, e pensar naquele irmão, naquela garota, naquele garotinho, naquele casal. Ele precisa olhar para a Escritura e achar algo para aquelas pessoas que estão acontecendo. Quantas vezes os pastores precisam estar com uma folha em suas mãos, com uma lista com o nome da igreja, o nome dos membros. Ele ora e pede por cada membro daquela igreja: Senhor, cuida da irmã, do seu marido, estão passando isso. Às vezes uma oração de um ministro, irmãos, um pastor, é só para uma família. Ele não consegue orar por duas. Ele se encaixa espiritualmente por uma. A mesma coisa acontece no estudo. Ele se dedica, se debruça sobre a palavra de Deus, se afadiga, como Paulo usa essa expressão, e essa é uma expressão, afadigar, uma expressão de exaurir as forças. Ele se acaba diante das Escrituras, é o que Paulo está dizendo. Ele fica exausto diante da Escritura. Estes devem ser merecedores de dobrados honorários. Mas o custo de estudar as Escrituras não é só o desgaste, há um custo financeiro. Porque o pastor precisa ter livros, bons livros, e livros são caros, especialmente livros
teológicos, livros de alta complexidade teológica, são caros, mas são ferramentas necessárias. Todo pastor, você vai conhecer isso. Se esse pastor é um pastor que se afadiga na palavra, ele tem uma biblioteca, pode não ser grande, mas ele tem sua estante de livros, porque ele precisa estudar, ele precisa gastar, precisa comprar, precisa ter recurso, irmãos. Há aplicativos hoje nas Escrituras Sagradas, sobre as Escrituras Sagradas, para te ajudar a entender a Bíblia, que você gasta, não estou exagerando não, R$30.000. Nem todo pastor, claro, aliás, poucos pastores vão conseguir ter algo assim. Mas eu quero mostrar para vocês o custo disso. O pastor precisa fazer treinamento, ele precisa reciclar, ele precisa conhecer outros pastores, ele precisa de vida, de ensino, de entusiasmo, de incentivo. Às vezes a igreja acha que isso é uma bobagem, o pastor quer passear, o pastor quer ir para a conferência de treinamento teológico, ele quer passear, vai passar uma semana na beira da praia. Não, irmãos, nunca pensem assim. O pastor das ovelhas, ele quer se preparar para cuidar bem das ovelhas. As empresas seculares investem dinheiro, mandam seus empregados para o estrangeiro, pagando custos, viagens, hotel, estadia de, às vezes, meses, cursos caríssimos para preparar esse homem para a empresa, para ajudar a empresa. Vocês devem olhar para o investimento no ministro, neste sentido, como algo que virá para vocês. Vai ser derramado um bálsamo sobre vocês. Por isso Paulo diz, dobrem os honorários dos ministros que se afadigam no ensino, na palavra, porque eles são merecedores. Paulo usa duas expressões, afadigar-se na palavra, que é o estudo pessoal, e no ensino. Aqui já é a transmissão daquilo que ele absorveu. Tudo aquilo que ele aprendeu nos livros, no seminário, nos treinamentos, tudo aquilo vai agora então ser ensinado, transmitido. O estudo, ele não é uma absorção de conteúdo para si mesmo, ele tem que sair do ministro. O ministro precisa pregar, ensinar, educar a igreja com a palavra. Por isso Paulo diz, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Aqueles que gastam muito tempo transmitindo à igreja o conhecimento de Deus e sua revelação por meio da palavra. A teologia do apóstolo Paulo sobre esse assunto do ministério, do sustento do ministério pastoral, ela está baseada no ensino que o Antigo Testamento revela e também o nosso próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre esse ensino. Deuteronômio capítulo 25, verso 4, o ensino é, não atarás a boca do boi quando debulha. Olha o que Paulo diz aqui a Timóteo, ele diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Está aqui Deuteronômio 25, 4, sendo citado pelo apóstolo Paulo, texto do Antigo Testamento sendo citado como base para que a igreja sustente o seu ministro. Naquela época do Antigo Testamento, o boi que participava da colheita ali do milho, dos cereais de um modo geral, e aqueles grãos iam caindo, algumas pessoas tinham a ideia genial de atar a boca do boi para que tudo que foi produzido fosse para os sacos. Mas aí o ensino divino foi, não, desamarre a boca do boi. O que cair, deixa o boi comer. É dele, é para ele. E aqui o ensino aplicado é, o ministro que vive do Evangelho, que está no meio do Evangelho, com as ovelhas, deve também ser participante daquilo que as ovelhas têm.
Não ate a boca do seu ministro com aquilo que você tem de prosperidade. A referência no Novo Testamento também é interessante. Palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 10, verso 10. Jesus disse: porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em Lucas, essa mesma palavra é dita com uma pequena alteração. Lucas 10, verso 7, diz, Cristo mais uma vez, porque digno é o trabalhador do seu salário. Note mais uma vez em Timóteo 5, que o apóstolo Paulo também cita estas palavras de Jesus. Depois de citar Deuteronômio como base para a remuneração do ministro, ele cita Cristo, essas duas passagens. O trabalhador é digno do seu salário, diz aqui o apóstolo Paulo. Mas quem disse isso foi o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o Salvador da igreja, o Criador da igreja, o mantenedor e sustentador da igreja, aquele que supre a igreja com bens e tesouros variados. Ele disse: o trabalhador é digno do seu alimento. E essa comparação dos dois evangelhos, irmãos, é riquíssima. Porque salário aqui é chamado de alimento, subsistência. Salário, necessidade, segundo o Senhor Jesus. E ele diz: o trabalhador é digno do seu salário, ou do seu alimento, ou do seu sustento. Algumas pessoas vão olhar para a exegese de Mateus e Lucas e dizer: olha, Cristo não está falando aqui de ministros do Evangelho. Ele está falando de trabalhadores de um modo mais geral, e todos os trabalhadores são dignos de alimento, de salário, porque trabalham. É verdade. Mas o apóstolo Paulo, ou o Espírito de Deus, aquele que inspirou as Escrituras, toma essas palavras de Cristo e aplica aos ministros, porque eles são trabalhadores também. E é o Espírito de Deus quem diz que os ministros são merecedores ou dignos do seu alimento, do seu trabalho, do seu sustento, do seu salário. Note, salário, mais uma vez. As palavras de Jesus não são novas, irmãos, elas ecoam o cuidado de Deus no Antigo Testamento com os sacerdotes e os trabalhadores de um modo mais amplo. E esse princípio se encontra em algumas passagens do Antigo Testamento que eu gostaria de citar para vocês antes de encerrar. Levíticos 19, verso 13, diz o texto: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Esse texto é que a igreja não deve reter aquilo que é do ministro, o seu salário. Então, quando você paga um mau salário ao seu pastor, você está retendo parte que é dele e não está dando. Você pode até dizer: não, mas o combinado aqui foi meio salário, está lá nas atas. Isso não é moralmente certo. E é pecaminoso. É como você querer comprar um carro de uma pessoa que está precisando comprar um remédio de R$50, mas ela não tem nada. E ela diz: olha, pelo amor de Deus, até por R$50 eu vendo. E você vai lá, então, assina aqui o documento, está aqui os R$50, o carro vale 50 mil. É imoral, meus irmãos. Tratar o ministro indignamente é pecado, é imoral, é maligno, é diabólico. Números 18, 31, aspas, diz o texto: comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. A ordem para que os ministros e a sua casa participem de tudo na tenda da congregação, tudo que há, em todo lugar, diz o texto. Vós e vossa casa, é a vossa recompensa, diz Deus. Deus recompensa. Deus
na lei garante o sustento do ministro, um bom sustento. E a igreja não faria isso? Deuteronômio 24, verso 15. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O que Deuteronômio está nos ensinando, irmãos, é que reter o salário do trabalhador, seja quem for, é pecaminoso. E existem muitas formas de reter, inclusive pagar mal ou pagar indevidamente. É pecaminoso. E note bem, graças a Deus os ministros não têm o costume de orar contra a igreja. Porque a advertência é, disso depende a vida do ministro, para que não clame contra ti ao Senhor. Veja, e haja pecado em ti. A igreja precisa tirar essa ideia secular, herética, de que ministro deve padecer para ser um bom ministro. De que ministro bom e digno e verdadeiro ministro é aquele que passa necessidade. Nenhuma igreja deveria se orgulhar de dizer, o meu pastor é maravilhoso, ele prega, olha, ele não tem nada em casa, mas ele prega, ele vai, faz visitas, faz isso, é um homem de Deus. E você não pode dizer isso de si mesmo. Você não é de Deus se você faz isso com o ministro do Evangelho, aquele que deve ser honrado com dobrados honorários. Aos Coríntios, Paulo escreve, capítulo 9, 14, assim ordenou também ao Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É do Evangelho ou do sustento da igreja que os ministros devem viver e sobreviver. E nenhuma igreja deve achar isso um peso ou ruim. Pelo contrário, toda a igreja deveria desejar que o seu ministro fosse suprido integralmente por ela. Nenhuma igreja deveria dizer ao seu ministro, pastor, trabalhe, caça um emprego secular, vá fazer alguma coisa, vá procurar, vá ser professor, faça um concurso, pastor, o senhor pode fazer isso. Meus irmãos, que terrível, que tragédia é uma igreja dizer isso ao seu ministro. Não façam isso, irmãos. Amem o seu ministro, cuidem bem dele. Uma das coisas, para terminar, uma das coisas vitais para o ministério de uma igreja, para a existência de uma igreja, é ter ministro. E quando vocês têm um ministro que Deus envia, é uma dádiva. Cuidem bem para que vocês tenham um ministro, para que aquele ministro seja honrado e diga, aqui eu e minha casa temos gordura, estamos supridos, não temos carência, podemos trabalhar, porque vai chegar um momento em que uma outra igreja, enviada muitas vezes pelo Senhor da Seara, vai enviar uma carta para o pastor dizendo, pastor, estamos precisando de um ministro, seu nome foi citado, o senhor não gostaria de conhecer a igreja e analisar o nosso convite? E às vezes isso é uma forma, irmãos, de Deus trazer uma maldição sobre a igreja e uma bênção ao ministro. Por isso, cuidado. O mais importante não é a igreja estar toda pintadinha. Isso também é importante. O mais importante não é a igreja ter portas de vidros, ar-condicionado, as coisas materiais estarem perfeitas. O que vem primeiro é o ministro do Evangelho, é a sua subsistência, sua família, o seu cuidado. Estas coisas vêm depois, se forem possíveis. E se forem fiéis, Deus será fiel com a igreja. E a igreja prosperará em todas as coisas. Amém. Vamos orar.
Senhor, nós mais uma vez louvamos a Tua bondade e a Tua graça nessa noite, por falar o nosso coração através da Tua Escritura, daquilo que Paulo escreveu a Timóteo, servo do Senhor, e que tem servido para ensinar a igreja ao longo dos séculos. Deus Todo-Poderoso, ilumine a Tua igreja, ilumine esta igreja, Senhor Deus, para que ela cresça no conhecimento desta verdade, ame, abrace o seu pastor, os seus pastores, dando a eles tudo o que for preciso, dobrados honorários, a honra que lhe é devida como ministro do Santo Evangelho. E que ele corresponda, Senhor Deus, afadigando-se como tem que fazer no ensino da palavra. Senhor, eu te agradeço, eu louvo o teu nome maravilhoso. O Senhor é Deus de honra e glória inigualáveis, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor supre as necessidades dos teus ministros de uma ou de outra forma. O Senhor mesmo disse, se vocês não pregarem, as pedras clamarão. E certamente o Senhor não desampara os seus servos quando uma igreja o faz. O Senhor socorre. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és maravilhoso, meu Deus. Tu és um maravilhoso Deus. E oramos com gratidão por esta igreja, pelos seus ministros e por toda a igreja do Senhor sobre a face da terra e seus pastores. Oramos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém.